Por que sentir fome nos deixa de mau humor? Por que a fome altera tanto os nossos hormônios, os nossos sentimentos, as nossas emoções? Isso é crucial entendermos para controlar alguns momentos da vida, para não falar mais do que deveria. Eu estava, inclusive, hoje falando com uma médica endocrinologista que eu passei a segui-la no Instagram. Deixa eu ver aqui, onde é que tá? Aqui, ó. Ó, a doutora Camila Puxa. Inclusive, peço, se você quiser segui-la, ela faz dicas para você que quer emagrecer, e no meu caso, uma pessoa que quer ficar em forma, outras situações que envolvem a endocrinologia. E ela é muito simpática, ela responde os directs. E por que, aqui vem agora o The Conversation, por que sentir fome nos deixa de mau humor? Da Lilia. Ela é uma das pessoas mais, também como a doutora Camila, muito simpáticas, muito empáticas. Elas conversam quando você pergunta, dão The Conversation, que é o maior centro das ciências da BBC. Vamos começar a leitura do artigo dela. Se você já tiver visto o filme de animação Divertidamente 2, talvez tenha se identificado com os problemas de ansiedade e as consequências físicas que atingem a protagonista. Mas existem muitas outras situações que fazem com que nossas emoções negativas se expressem de forma exagerada e nos levem, como se diz popularmente, a meter os pés pelas mãos. Quem nunca terá feito, por exemplo, um desaforo para alguém por alguma razão banal, porque era a hora do almoço e estava sem comer devido a uma reunião de trabalho que se estendeu mais do que deveria? Quem nunca? Vamos descobrir por que o nosso corpo nos faz passar por essas situações. Olha que interessante, que importante essa reportagem. É aprender sobre o corpo para não passar excesso, para não passar vergonha, para saber se controlar, para saber ter equilíbrio, que é o Ikigai, aquele livro que eu já escrevi, está na Amazon, quase se esgotando, ou também no estoicismo. Tudo é modelo de você ter ali equilíbrio na vida, que também era o que Buda pregou também no budismo. O corpo pede glicose. Quando temos fome, as emoções que sentimos em primeiro plano são a fadiga, a confusão ou a irritação. O culpado por tudo isso é o açúcar, especialmente a glicose, que circula no nosso sangue. Quando seus níveis são reduzidos, a glicose desencadeia no nosso corpo uma série de reações para poder recuperá-los. Olha que malvada ela é. Mas qual é exatamente o papel da glicose? E por que ela é tão importante? Esse tipo de açúcar é a principal fonte de energia para as células que compõem todos os nossos órgãos. O cérebro, por exemplo, depende quase exclusivamente da glicose. Sem ela, os 100 bilhões de células nervosas que compõem o nosso cérebro não seriam capazes de desempenhar o seu trabalho de forma ideal. Quando o cérebro não recebe glicose em quantidade suficiente, passamos a nos sentir fracos, irritáveis, tontos e temos dificuldade de concentração. E em casos extremos de escassez de açúcar por períodos muito prolongados, podemos entrar em coma. Nossa, eu devo estar quase em coma, porque eu me sinto irritado o tempo todo. Cortisol, o manipulador de emoções. Estes são alguns dos sintomas que sinalizam que precisamos comer para restabelecer os níveis de açúcar no sangue. E a corrente sanguínea age como uma autoestrada que leva os diversos nutrientes ao seu destino. As células espalhadas por todo o nosso corpo. Essa situação produz uma série de reações fisiológicas. Em níveis moleculares são liberados diversos hormônios. Um deles é a grelina, que é produzida e liberada na circulação pelas células do estômago. Este composto natural estimula o apetite, garantindo que o organismo receba energia por meio da ingestão de alimentos. Mas, por desconhecer as circunstâncias que nos levam a deixar de comer, a grelina estimula indiretamente a produção do hormônio associado ao estresse, o cortisol, gerado pelas glândulas suprarrenais. Para aumentar os níveis de açúcar, o cortisol promove um processo conhecido como gliconeogênese. Ele se baseia na produção de glicose a partir da decomposição de ácidos graxos e proteínas armazenadas no fígado, gerando um rápido surgimento de energia para o nosso corpo. A presença de cortisol no sangue durante períodos de fome afeta o funcionamento do cérebro.
O cortisol age como um manipulador de marionetes. Ele altera os níveis de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, relacionadas com as emoções positivas e as percepções de estresse. Olha só como o cérebro é complicado, o nosso sistema interno aqui, o nosso corpo. Esses efeitos combinados nos levam a ficar mais irritados ou aborrecidos do que o normal quando sentimos fome. Os seres humanos não são os únicos que sofrem com isso. Em um estudo comportamental com peixes zebras, os pesquisadores concluíram que estes animais também ficam agressivos quando têm vontade de comer. Comportamento moldado pela evolução. Como vimos acima, o nosso estado de espírito é o resultado de muitas interações bioquímicas. E existe nessa dança um hormônio fundamental que não mencionamos. Você certamente terá ouvido falar dele em algum momento da vida, especialmente quando o assunto são esportes radicais. Isso mesmo, é a adrenalina. O nosso estado de espírito é influenciado por interações bioquímicas e pela presença de hormônios, como a adrenalina e o cortisol. Da mesma forma que o cortisol, a adrenalina é produzida pelas glândulas suprarrenais. Ela está associada a situações de estresse. O hormônio é conhecido pela sua participação na nossa reação de luta ou fuga, uma resposta fisiológica ante uma ameaça. Durante os estados de fome, a adrenalina e o cortisol afetam conjuntamente o nosso ânimo. Eles nos deixam mais aborrecidos ou irritados. Acredita-se de que esta reação tem uma explicação evolutiva para poder sobreviver à escassez de alimentos, consequentemente competir com os rivais por esses recursos. Seria vantajoso ser agressivo quando os seres humanos eram caçadores-coletores. Hoje em dia, já não competimos pelos alimentos da mesma forma, mas saber como o nosso corpo reage à fome pode nos ajudar a controlar essas emoções. Se você identificar que está começando a se sentir aborrecido ou irritado, lembre-se de que esses podem ser os efeitos de um período de jejum. Levar com você um lanche saudável irá manter sua energia e também ajudará a equilibrar o seu estado de espírito. Olha, deixa que legal. Que tal se a partir de hoje passarmos a preparar uma refeição leve para comer antes que a fome comprometa a nossa razão? Lilia Casatseva é a pesquisadora científica do Instituto de Pesquisas Biomédicas de Málaga, na Espanha. Ela é simplesmente sensacional, a Lilia. Obrigado aí para vocês que estiveram conosco nessa leitura e sigam a doutora Camila Putschen aí nas redes sociais, se não me engano, no Instagram, uma médica endocrinologista que faz bastante trabalho legal, inclusive gratuito.